Propõe que a gente traga aqui também uma história. Essa história viralizou e não foi pouco e não poderia ser diferente, né? E o final dela é do jeito que a gente gosta, sejamos sinceros também, porque é quando os criminosos acabam se dando mal, muito mal. Os assaltantes, nesse caso aqui, pessoal, tinham acabado de invadir um edifício no bairro de Moema, zona nobre da capital de São Paulo, quando foram flagrados pelo delegado e deputado Antônio Olim. É isso mesmo. Teve, inclusive, perseguição na contramão com um carro oficial da Lespe. 4 assaltantes foram detidos, um deles, inclusive, menor de idade, para piorar ainda mais esse caso insano. Agora, ninguém melhor do que o próprio delegado doutor Olim, se juntando a nós no palco do Morning Show, para poder contar exatamente como foi esse momento de tensão e a resolução que realmente foi obtida para realmente resolver essa situação. Bom dia, deputado, bem-vindo ao Morning Show, obrigado pela presença. Conta pra gente aqui, principalmente o momento, deputado, que o senhor percebeu que você estava diante dessa situação e qual foi o grau de frieza e também de efetividade que você teve que ter ali no momento para tentar solucionar da forma mais eficiente possível. Bom dia. Bom dia, André, tudo bem? Prazer em falar com você, viu? Muito prazer. Estou até rouco, porque essa ocorrência foi muito uma correria. Esses 4 indivíduos, 2 estavam no carro em frente ao prédio. Aliás, é um prédio que os 6 apartamentos são só do consulado americano. E eles entraram pela garagem com controle e 2 entraram, que são 2 ladrões conhecidos, são procurados, eram os mais procurados, o menor de 15 anos e o maior, que eles têm roubo no Rio de Janeiro, na Bahia e vários apartamentos no bairro dos Jardins e Moema, em São Paulo. E ele já participou de uma quadrilha, o menor, que é o Vinícius, que a quadrilha toda foi presa e ele está aí na rua, continua furtando os edifícios e entrando. Eu percebi que eu estava num restaurante em frente, 5 horas da tarde, ia embora, um estilhaço de vidro, porque quando a moradora da cobertura percebeu que os ladrões estavam dentro da casa dela, porque ela estava no interior, acho que em Biúna, ouviu nas câmaras que ela tem dentro do apartamento, e ela tem um sistema de som, ela começou a berrar, ladrão, ladrão, dentro do apartamento. Aí eles saíram fora. E ela avisou o porteiro. Quando eles desceram, o porteiro segurou ele naquela clausura da entrada do prédio. Aí quando ele começa a estourar o vidro, e estoura, e eu ouço barulho. Aí eles correm e entram no carro preto, ladrão, ladrão, ladrão. E aí o que eu faço? Eu saio em perseguição na própria rua Mão Única. Eles dão um cavalo de pau e voltam na contramão, porque estava tudo fechado. Tinha trânsito. Eu virei o veículo e fui atrás dele. Aí nós começamos a perseguição. Arapanés inteira, aqueles bairros de Moema, eles atropelaram um motoqueiro. Depois eles bateram em vários carros. Algumas vítimas foram, outras ainda não apareceram. Que eles foram passando com tudo, fugindo, em 4. Entraram numa das ruas de Moema e entraram numa rua de Moema, na Pavão, na contramão. Foi quando eu cheguei próximo a eles. Aí eles foram pela calçada de novo. Eu fui com a cena ligada, consegui chegar mais próximo. Eles entraram à esquerda na rua onde a gente acabou pegando ele, que é já o Perico Rochinol. Quando ele viu que eu estava bem próximo a ele, ele tentou entrar na calçada. Foi aí que eu fiz os disparos, na traseira ou na lateral do carro. Eles foram pela calçada, eu voltei para o meu carro e continuei a perseguir. Na perseguição, parei logo na esquina, porque abriu o trânsito para mim. Aí eles não conseguiram passar, porque eles ficaram imprensados numa caixa que tem lá, que é aquele telefonia que eu vi, que é toda de concreto. Ele tentou dar uma ré e arrancou a porta, eu dei mais um disparo na porta, aí eles viram que não tinha jeito. Aí foram aí que você vê essa imagem, os 4 presos aí. E as joias todas que eles roubaram, botaram. Joias, dinheiro, relógio. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, é lamentável perceber que um Rolex no seu pulso pode virar isca para tiroteio e que a viatura oficial da Lespe tem que virar na verdade, o carro oficial, perdoe aqui o lapso, mas acho que acaba virando uma viatura o seu carro oficial, né? Mas, enfim, esse é o fato, e a gente vai vendo um contorno, assim, horroroso, né, da criminalidade paulistana, na medida dos disfarces também e da forma com a qual essa quadrilha venha operando. Mas não tem jeito, a gente só espera que realmente o contexto da impunidade que permanece no ar, pode ser que a próxima quadrilha já esteja aí preparando a engrenagem para a próxima ação como essa, mas a gente precisa conter isso o quanto antes e o bom exemplo que você deu, que sirva como aquele efeito dissuasório para as próximas não acontecerem. Mas eu vou aqui com a Jess Peixoto, mais uma pergunta sobre entender o caso específico e como a gente pode evitar isso olhando adiante. Vamos lá. Delegado Olim, antes de mais nada, eu quero falar parabéns.
porque o senhor está numa posição agora que não é mais de delegado, deixou ali isso para trás, mas sem dúvidas nenhuma, o que o senhor fez é um ato de segurança pública, é um ato de defesa da história e da trajetória do senhor dentro da Polícia Civil, e mais, com certeza, a família que foi assaltada, que foi roubada, ela está muito feliz que, nesse caso, houve uma atuação que fez com que os bens fossem devolvidos. Embora o vidro, existe um custo, um dano às vidas, o motorista ali que foi, o motoqueiro que foi atropelado por eles. Mas, assim, a realidade é parabéns pela coragem, pela honra de fazer uma coisa como essa. Mas agora vamos um pouco olhar para a questão da segurança pública. O senhor é um parlamentar, o senhor tem uma atuação forte na segurança pública. Eu queria que o senhor contasse para a gente aqui quais são os dois ou as três principais razões que impedem que esses menores, muitas vezes, eles fiquem nessas casas de apoio, ou se a gente tem que abaixar, talvez, a idade no Brasil, essa é uma pauta que o senhor defende, ou mais, como que a gente faz para bater de frente na criminalidade? Porque nem todo mundo, nem todo lugar em São Paulo vai ter um delegado Olim ali que vai ter condições de fazer o que o senhor fez naquele momento e naquela hora. Parabéns mais uma vez. Em primeiro lugar, deixa eu te falar, eu estou deputado, mas eu sou delegado de polícia, sou policial civil. Está no meu sangue, entendeu? Eu estou aqui, terceiro mandato, mas eu sou delegado e sou policial 24 horas. O que eu sinto é audiência de custódia. Eles não foram embora, porque o procurador-geral me mandou um elogio que mora próximo à rua da onde houve o assalto. E um promotor que foi na audiência de custódia, de uma juíza, e os dois mantiveram os quatro, inclusive o menor preso. A audiência de custódia é muito importante para ouvir o lado do possível lado do ladrão, que for, mas não crimes hediondos. Eu sou contra a audiência de custódia. Acho que já tem que sair a preventiva direta. Um caso como esse, procurado, vários edifícios, a polícia toda hora prendendo e soltando. Eu sou audiência de custódia, não tem que existir, tem que ir direto para preventiva. Então, eu sou a favor que tem que mudar a legislação. Uma das coisas é a audiência de custódia. Segundo, a sorte que estava lá, devolvemos até o mínimo do anelzinho que estava no carro, nós devolvemos. E vou te dizer mais, o menor é malandro. Nos bolsos dele, as joias principais, aqueles cordões de ouro que eu vi, estavam todos no bolso dele, estava enganando o parceiro. Ele estava levando na boca, porque o resto estava no saco. Saco com dinheiro, relógios, e o restante das joias que eles roubaram dos dois apartamentos. Só que estava no bolso dele. Eu tirei. Quer dizer, para você ver como até o ladrão é malandro. Então, eu acho que nós temos que não tem que ter esse negócio de saidinha, já brigamos aí, o nosso secretário Derrite tirou a saidinha, só que o Supremo viu que tem que começar de agora, que o que está lá pode sair, quer dizer, é aquilo, é enxugar gelo, é o legislativo que não tem força para mudar, ou então, e respeitarem o que foi a reunião de todos os deputados para aprovação. Então, saidinha, a pena, crime de ônibus, vamos cumprir de ponta a ponta. Esse menor, quantas vezes ele já saiu da FEBEM? Chegou lá a mãe dele com vários advogados. E aí? Onde é esse dinheiro? Quem paga esses advogados? Deve ser do lucro, do furto que ele faz, que ele rouba os prédios, e com certeza a família toda está disputando desse dinheiro. Então, acho que rigor na lei, rigor, a polícia e a segurança pública está atrás, faz e prende, enxugar gelo, prende muito. Um dos caras que foi preso, ele foi pego, estava preso e saiu, estava dentro do carro. Ele saiu de um prédio com 800 mil reais em dinheiro. A polícia militar prendeu ele. Estava na rua roubando de novo, estava dentro do carro para dar fuga para os bandidos. É isso aí, é enxugar gelo para a polícia. Eu, como parlamentar, eu não tenho força, deputado estadual, de mudar as leis, mas os federais têm força, rigor na lei. Teremos essa oportunidade ano que vem, não é isso? Deputado delegado, isso sim, você com certeza mantém inscrito no seu coração. Tem um carinho especial para você, viu? Ô, querido, obrigado pela moral. Seguimos juntos. Mas, de verdade aqui, acho que está nítido para todos nós que você mantém inscrito no seu coração esse desejo de servir e proteger a população, mesmo 6 anos aposentado, se não me engano. Acho que esse é o número, mas uma vez delegado, sempre delegado. Mas é isso, né? Delegado Olim.
Bandido no Brasil é igual praga de pernilongo, né? Você mata um, aparece outro. Você mata outro, já vai aparecer mais um e tem 10 daqui a pouco para aparecer mais. E se essa engrenagem continuar sendo lubrificada por esse falso humanismo, esse garantismo suicida, a gente vai conseguir, infelizmente, lamentavelmente, vai seguir vendo essas quadrilhas tramando por aí para tocar o terror como a gente tem visto. Mas é o seguinte, você sabe melhor do que qualquer um de nós aqui, o ser humano só respeita aquilo que ele teme e ações como a sua, sem dúvida, vão fazer esses bandidos pensarem 2 vezes. Essa é a nossa expectativa. Obrigado pela presença. Obrigado. Conte sempre comigo. Igualmente. Seguimos adiante aqui, agradecendo já ao delegado Olim, não sem antes aproveitar, claro, a indignação aqui, esse contorno dramático, eu diria até de filme de ação, que cada vez mais vai se confundindo com a nossa realidade, que para a gente perceber que para o mal triunfar, pessoal, basta a omissão dos bons. E a Jovem Pan, jamais se furtando de vocalizar os sentimentos de indignação, o medo que está sendo espetado no meu coração, no teu coração, de todos nós, todo santo dia, vem propondo a campanha Chega. Chega de tanto assalto, de bandidagem, de impunidade. Esse é o grito que todos nós temos que realmente soltarmos aqui, clamarmos por mudanças. E não tem jeito. Pressão institucional, mudanças legais efetivas, a chance é ano que vem, mas a gente não pode deixar um dia sequer passar sem realmente propor efetivamente esse diálogo. Não é isso? Primeiro vença a discussão, depois o voto, já diria a dama de ferro inglesa Margaret Thatcher. Vamos conferir aqui a campanha Chega. Vamos lá. Chega de crime, de assalto, de medo, de impunidade. Chega, uma campanha da Jovem Pan contra o crime. É isso aí, meus amigos. Eu vou até acionar já diretamente aqui a Aninha Beatriz Rich, até porque antes da gente seguir, na verdade, em respeito aqui ao andar da hora, fazer um rápido break, tá? Só para quem está nos ouvindo, sintonizados na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, segue a todo vapor e volta já já. Aninha, por favor, algum complemento aqui? Você conhece a região? Alguém envolvido? Não, como é que é isso? André, a história é a seguinte, eu moro na esquina de onde tudo isso aconteceu. Beleza. Felizmente eu não ouvi nada, mas chama muito a atenção pelo seguinte, né? E até isso é uma coisa que só deu certo por conta de ser um delegado Olim à frente da perseguição. Por quê? Porque são ruas muito movimentadas. Quando ele descreve, ele narra o acontecimento, eu fico imaginando a quantidade de pessoas que estavam passando na rua, porque era a luz do dia, naquele momento. As ruas são extremamente movimentadas. E aí, eu reforço o seguinte, além da atuação irretocável do delegado Olim, fato é, houve um porteiro que foi muito inteligente de prender esses meliantes ali na gaiolinha do prédio. Uma moradora que também foi muito atenta, que tomou as providências tão logo ela percebeu a movimentação dentro do apartamento dela e felizmente ela não estava lá. Então, assim, além da questão da segurança pública, obviamente, que é um grande problema, eu acho que a gente tem que enaltecer as ações das pessoas comuns envolvidas e que contribuíram para um desfecho feliz num caso como esse. Então, para os porteiros, funcionários de prédio, para nós, moradores de apartamento mesmo, a gente está sempre atento. Recentemente teve um roubo seríssimo em Higienópolis, que coincidentemente é na frente da casa... A gangue dos falsos judeus? Não, a gangue... Foi essa? Olha, André, meu pai, a minha irmã e a minha mãe moram em Higienópolis. Sim. Um falso judeu entrou no prédio da minha irmã outro dia. Eles põem o kippá, né, aquela vestimenta, eles falam que eles vão fazer o Shabbat, que é um momento em que as pessoas não podem atender interfone, não podem pegar elevador. Então, eles se aproveitam dessa maior vulnerabilidade e, normalmente, os judeus, eles transitam muito nas casas dos seus familiares. É comum que alguém chegue na porta do prédio e fale, vou visitar o fulano, e o porteiro abre a porta. Então, no prédio da minha irmã aconteceu isso, só que a hora que ele chegou no apartamento, realmente tinham, 20 pessoas fazendo aquela oração, ele se assustou e foi embora correndo. O outro, aquele que os bandidos efetivamente... É uma loucura. Clonaram um carro e entraram na garagem, também era na frente da casa do meu pai. Então, assim, você vê que não tem zona nobre, zona não nobre, eles estão completamente desmedidos, destemidos. Cabe a nós, como pessoas comuns, dentro das nossas possibilidades, também agir para evitar e para reprimir quando isso acontece. Relatos do Brasil real, sem maquiagem, mas com muita seriedade. É isso que a gente clama aqui, não poderia ser diferente. E é isso que vocês sempre podem contar, vindo aqui do Morning Show, sem alarmismo, mas sim com muita dose de realidade, para realmente haver uma mudança o quanto antes. Esse é o nosso compromisso com vocês, pessoal.